Olá, meus amigos, estamos em mais um episódio do Na Mesa com Dave Pimentel. Estamos hoje em Hollywood, Califórnia. Que cenário formidável, maravilhoso esse. Você vai olhar ali atrás, ó, sabe onde é que a gente está? A gente está no Hall da Fama. Estamos aqui bem num prédio onde todas as calçadas, sabe aquelas estrelas que estão ali, os nomes dos atores, atrizes, cantores famosos que participaram de algum momento no cinema? Então, nós estamos aqui nesse cenário maravilhoso. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. É um empreendedor, um empresário, um rapaz resiliente assim no mundo e que teve uma grande oportunidade. Ele, pegou. Estou aqui com o meu convidado, Pedro Carvalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, David. Um prazer estar aqui com você, toda a sua equipe. Todo mundo me recebeu muito bem aqui. Todo mundo muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Isso aí, Pedro. Olha, como todo empreendedor que participa do Na Mesa com o Dave Pimentel, a gente começa a saber de quê? Das origens dele, de onde ele veio, de onde que ele nasceu. Porque a gente está na América, estamos falando aqui de resultados internacionais para brasileiros. Então a gente está falando de um resultado de empreendedor aqui nos Estados Unidos que não é fácil. Mas de onde você veio, Pedro? Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nascido e criado lá em Minas. Eu vim para cá com 18 anos. E fui para Boston, morei em Boston quando eu cheguei aqui e me mudei para Los Angeles em 2017. Sou mais um mineiro aqui na terra. Em 2017. Pedro, quando você chegou aos Estados Unidos, você sempre teve essa vontade de vir para a América, ter uma vida na América? Não. As coisas da minha vida aconteceram tudo no improviso. Foram tudo no improviso. Como que isso aconteceu? Vou para os Estados Unidos. Olha, o meu irmão, ele é mais velho do que eu, então a gente começou a estudar muito sobre aqui e ele veio para cá com au pair, que é um visto, né, que tem aqui para estudante e tudo, e ele veio para cá e logo depois, quando ele acabou, eu vim também em seguida, 6 meses depois, e fui atrás dele, fui buscando o sonho americano. Só para você conhecer o Pedro um pouquinho melhor, que eu vou só adiantar alguma coisa aqui para você entender a história dele, porque isso é muito importante. Se você entender por onde ele passou e aonde ele já chegou, você já vai precisar de uma receita grandiosa para a sua vida como empreendedor. O Pedro hoje ele é dono de uma hamburgueria aqui em Los Angeles. Você está entendendo bem? Ele é dono de uma hamburgueria em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos da América. Ele foi o primeiro brasileiro a colocar um tipo de empreendimento desse, uma lanchonete, uma hamburgueria, aqui nesse local de Los Angeles, da Califórnia, né, eu acredito, porque Sim. Tem um sanduíche que ele prepara lá que eu vou te falar uma coisa, olha, ele é quase 2 palmos, não é mais de um palmo. Um pouco maior. É um pouco maior de um palmo, entendeu? Então é muito grande, é algo assim, já deu água na boca, né? Então beleza, vou voltar com ele agora, você vai entender a história dele. Pedro, depois desse cenário, você veio para os Estados Unidos com esse convite, veio o seu irmão, né? Sim. Foi a sua inspiração para você vir para a América. Qual foi o seu primeiro trabalho aqui? O que você começou a fazer nos Estados Unidos? Olha, eu cheguei em Boston. Em Boston, o meio de trabalho ele é muito construção, muita construção. Lá eu trabalhei como pintor, demolição, carpintaria, jardinagem, tudo um pouco. E foi basicamente a construção. Então, quando eu me mudei para Los Angeles, foi que eu comecei com valet parking, fui para delivery, Uber, bartender. Trabalhamos um pouquinho de cada coisa, pode-se dizer, né? Um pouquinho de cada coisa. Ok, vamos lá. Você foi para Boston, foi seu primeiro local que você foi, né? Quando chegou nos Estados Unidos, que por sinal, um lugar onde tem muitos mineiros, né? Você que é de Belo Horizonte. A gente aprende a falar mineirês. Aprende a falar mineirês, mas para você sair de Boston para vir para Los Angeles, o que te motivou? Qual foi a motivação? O clima lá é muito frio. Lá a gente chegou a pegar menos 30 graus Celsius, então Uau. Bem complicado. E a gente, brasileiro, né? Muita gente acostumado com o calor, com a temperatura boa. A gente decidiu vir para cá e foi uma mudança. Aqui você vê hoje, né? O clima, a temperatura aqui, ele é muito parecido com o do Brasil. Então a gente se sente mais em casa. Aqui tem frio também? Neva, não? Tem. O bom daqui é isso. Tem 2 horas pro sul, sul ou norte, eu não sei, não sou bom de geografia. Você tem as montanhas, meia hora você tem a praia, se você quiser esquiar, se você quiser surfar. Aqui é muito bom isso, sabe? A temperatura, tudo que você quiser, você tem aqui.
E nesse cenário de vir para Los Angeles, assim, o que é que você pensava? Eu vou para Los Angeles, lá que eu vou ter sucesso. Lá eu vou trabalhar, vou conquistar minhas coisas. Porque todo mundo vem com sonho, é claro. Sim. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Eu acredito que as pessoas não andam somente por andar. Uhum. Com certeza existia um propósito aí nesse momento aí na sua vida. Para você vir, né? Para você vir. O meu, quando eu mudei para cá, o primeiro propósito era encontrar o verão. Sair do frio. Encontrar o verão, já é um propósito. Então, eu fui descobrindo, eu ganhei o propósito do Pedrocas na minha vida. Pode dizer que eu ganhei porque foi algo que eu não esperava. Que ele caiu no meu colo. Então, se tornou o meu maior propósito de vida, meu maior objetivo. Quando foi que você veio para cá? Para Los Angeles? Que ano? 2017. 2017. O Pedrocas, você nasceu mesmo, foi ali por volta de 2020. 2020. Eu comecei, foi um mês antes de começar a pandemia. Foi em fevereiro de 2020. Eu comecei porque no momento eu estava trabalhando com Uber e eu tive um problema com a minha conta, ela foi suspensa e eu não tinha o que trabalhar. Então, eu fui no supermercado, eu morria de saudade do lanche brasileiro, né? Então, eu fui no supermercado e comprei os ingredientes para eu fazer e eu fiz em casa. Então, eu fiz em casa fez um sanduíche para você. Tá. Exatamente. Com fome, falou, vou fazer um sanduíche aqui e vou tirar uma onda com ele. Vou comer, o gordinho gosta de comer, então eu fazia os lanches. E aí eu fui e eu tirei foto para postar no Instagram. Que é o tirar onda. Exatamente. Vou fazer sanduíche aqui, ó, galera. Morro de inveja. E aí eu postei e muita gente, que eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos, graças a Deus, e eles me mandaram muitas mensagens, né? Falando, nossa, onde é que você comprou? Quem que fez o seu lanche? Como que foi? E eu falei, olha, eu mesmo que fiz para mim. E ele me disse, nossa, faz para vender, se você vender eu compro. Aí no dia seguinte eu fui, postei de novo. Isso era numa quarta e quinta-feira. E muita gente novamente me mandou mensagem pedindo. E aí eu falei, vamos ver, né? Vamos ver se acontece alguma coisa. Eu postei na quinta-feira para sexta. Falei, olha, gente, eu vou vender. Quem quiser comprar, me fala. E nessa brincadeira eu recebi... Você morava num apartamento, na casa? Num apartamento. E você começou a fazer, vou vender. Uhum. E como que você fazia isso? Olha, eu morava eu e mais 4 pessoas. Então, era um apartamento pequeno de 2 quartos. A gente improvisava a sala, eu morava na sala, colocava a cortina e ficava um quarto na sala. E tinha 2 quartos que eram 2 amigos meus em um quarto e um casal no outro. Então, ali já era bem difícil, né? De você estar vivendo e fazer... Já estava começando a pandemia. Sim. As pessoas não queriam sair muito para comprar comida. Exatamente. Porque com medo também por causa da pandemia. E foi nisso mesmo. Antes de eu começar, quando eu comecei, a pandemia estava surgindo. Já estava começando, mas não tinha feito lockdown ainda. Então foi nisso que aí eu postei de começar a vender e explodiu, sabe? No meu primeiro dia já tive muitos pedidos, eu tive 40 pedidos no meu primeiro dia, que foi algo ali para mim que surreal, fazendo no Airfry, né? 40 pedidos? No primeiro dia. No primeiro dia? Eu fazendo no Airfry, que eu não tinha muito... Isso com a propaganda que você lançou na sua rede social? Na minha pessoal, para os conhecidos. Então só para os conhecidos você já teve 40 ordens? Que não foram 40 pessoas, foram mais ou menos 10 pessoas, mas dessas 10 tiveram muitos pedidos. Mas 40 sanduíches. 40 sanduíches. Você tinha... Como que era o seu sanduíche? Você tinha diferenciais entre eles? Por exemplo, eu tenho o X-tudo, eu tenho só o X-salada, eu tenho isso. Como é que era? Olha, eu já criei no meu bloco de notas pelo celular um menuzinho bem simples. Olha, o X-bacon, o ingrediente vem isso, o valor é X. Tem o X-salada. Tinha quantos sanduíches naquele momento? O meu estilo brasileiro, eu mantenho eles até hoje. É o mesmo lanche. Eu criei um lanche a mais do estilo brasileiro. Eu tenho 8 lanches. Se eu não me engano, 9, desculpa. Agora você já entrou de cara vendendo os 8 lanches? Já fui na loucura. Aí você dificultou tudo. Exatamente. Não, e aí eu falava, olha, e eu dava a liberdade da pessoa escolher isso ou aquilo, adicionar, e eu me perdi totalmente. Eu lembro que teve lanche que eu ganhei o cliente muito pelo mimo, posso dizer, que desde o meu primeiro cliente eu escrevi uma cartinha à mão, eu colocava lá, escrevia um bilhetinho de agradecimento, contando a história, e um chocolate. Isso é um ritual que eu tenho até hoje. Todos os clientes meus, para to go,
todo cliente eu envio uma cartinha à mão e um chocolate. Então, quando eu for lá na sua lanchonete, eu vou falar sempre que é para te comer. Ainda que eu sentar na mesa, sentar à mesa lá, eu quero um para te go. Vou ganhar o chocolate e a cartinha. O chocolate e a cartinha. Tem gente que guarda até hoje, tem cliente que me manda foto, desde o meu primeiro dia que é cliente até hoje, me manda foto da cartinha e é muito legal. Não, né, Pedro? É algo que começa do nada. Eu vejo aqui que para você foi um cenário assim, hoje, né, falando da tua história, daquilo que você já conquistou como empreendedor, tendo a sua hamburgueria, você começar um projeto por causa de sei lá, se era um hobby, uma coisa que você queria fazer, gostar de fazer, e que talvez você não era nem profissional, assim, se era para você mesmo, fazer o sanduíche. Eu imagino que aquela mistura, eu falei, vou fazer, vou tirar uma foto, vou tirar uma onda, e de repente nascer daquilo. Naquele momento, em algum dia, passou na sua cabeça de eu vou abrir uma hamburgueria? Cara, pra ser sincero, não. Pra ser sincero, foi tudo, fui vivendo o dia, eu até vivo o dia seguinte, né? Mas a minha mãe, que ela é uma grande conselheira minha, ela sempre falou, desde o primeiro dia, ela falou comigo, filho, investe nisso, acredita que vai dar certo. E sempre ela fala comigo, todas as coisas, e tudo que ela fala vai acontecendo. Então ela vai falando, ela falou, investe, quem sabe um dia você vai ter seu espaço. Hoje, 5 anos depois, eu tenho. Demorou. Tá demorando, tá indo, mas é tudo com tempo. É a resiliência e o acreditar. Mas é um desafio, né? Porque você fazer isso num apartamento onde você tinha outras pessoas morando no apartamento. Sim. Você não ter essa resistência, porque às vezes isso também acontece, é todo começo. Mas qual foi o momento, o tempo assim que mudou a chave? Você conseguiu sair do apartamento? Quanto tempo você ficou com essa... Eu fiquei ali 1 ano. Foi de fevereiro de 2020 até janeiro de 2021. O Denis é um cliente meu, ele era um fornecedor, ele tem empresa de bebida, só da Bossa, e ele foi até mim e ele falou, olha, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, uma pizzaria, ele é argentino, e como era pandemia, estava enfrentando muitas dificuldades, ele falou, olha, ele tem a empresa, ele é argentino, ele tem um restaurante, só que está passando dificuldades e estava pensando em fechar. Vou apresentar vocês para vocês tentarem unir forças e trabalharem junto. Então foi ali que ele abriu espaço, ele tinha todo o maquinário, tinha toda a empresa. Então ele cedeu um espaço para mim, para eu poder crescer. E foi o meu divisor de águas, onde que abriu portas de eu ter um lugar físico para poder receber cliente, porque estava crescendo bastante. Eu já tinha 1 ano de empresa e eu já estava com o Instagram profissional, do Pedrocas, no caso, né? E aí você foi para esse estabelecimento para você fazer os sanduíches. Nesse momento aí você fazia os sanduíches e entregava? Ou já tinha o pátio. Não, ali era tanto o to-go quanto o delivery ou pátio, porque a gente já tinha o pátio, que era para você sentar, tinha mesa. Sim, mas nessa época da pandemia, isso já ainda era época de pandemia, não? Não, 2021 foi quando abriu. Quando abriu? A gente pegou o primeiro mês, o mês de janeiro ainda não podia, mas no finzinho de janeiro, comecinho de fevereiro já podia. Então já tinha lugar para você sentar, para você levar a família, os amigos e comer tranquilo. Mas ainda eram muitos to go, porque muita gente... E aí quando chegou fevereiro, março, que aí todo mundo quis sair de casa. Então a gente explorava música ao vivo, foi um boom muito grande para a comunidade brasileira que sentia saudade e encontrou um point. E nessa época, assim, você acredita que a pandemia foi algo muito grave? Aconteceu no mundo inteiro. Uma coisa dolorosa, sofrida. Eu mesmo sofri muito com isso. Que eu tive entes queridos, que perdi entes queridos, né, por causa da pandemia. Sinto muito. E você acredita que aquele momento foi um momento crucial de oportunidade para você chegar onde você está hoje? É difícil a gente falar, né, de que foi uma coisa boa, porque nunca foi, né? A pandemia, como você disse, muita gente perdeu. Mas um divisor para mim, a situação ali foi uma coisa que me abriu portas e me fez mudar. O desafio, a gente cresce em cima dos desafios, né? Então foi um desafio que me fez mudar e que abriu muitas portas para mim. Porque talvez eu nunca teria feito, né? Sem contar outra, né? Que for analisar toda a situação que aconteceu com você. Por exemplo, você estava no Uber, dirigindo, trabalhando de driver. E de repente sua conta fecha. Do nada,
Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem nada, e você vai lá e começa um outro negócio. O que você assimila isso? É exatamente aí dos desafios, né? Que a gente cresce, que a gente acorda mesmo com os desafios, no perigo, né? Você tem fé, você acredita em destino, você acredita que tem algo supremo que vai te ajudar, que te ajuda, ou que com certeza, permitiu que isso acontecesse com você? Porque tem pessoas que no momento quando eu perdi o emprego, não posso mais dirigir o Uber. Então, como a vida tá ruim para mim. Que às vezes a gente pensa que os desafios eles são para deixar a gente para baixo. Mas às vezes não, é o que antes da colheita sempre vem a tempestade, né? Exato. Então, são os desafios que fazem a gente crescer. Eu tenho muita fé, eu sou muito religioso, sabe? Tenho um apego, tenho Deus, eu sei que o meu santo, meu anjo da guarda, ele é muito forte e ele cuida de mim em todo momento, sabe? Isso. Todo momento, para onde quer que eu vá. Então, essa minha loja que eu tenho hoje, por exemplo, ela foi muito a história de Deus, porque eu fechei esse restaurante que eu te falei em 2023. Estava passando por uma situação bem complicada para mim, entrei numa depressão, então foi um momento muito difícil para mim. E eu falei, eu vou fechar, vou colocar minha cabeça no lugar e vou ver o que eu faço. E nisso eu voltei pro Uber, já estava com a conta de volta, e eu voltei, fiquei fazendo Uber, e eu estava morando eu moro hoje a 5 minutos desse restaurante. Então, quando eu fazia Uber, eu passei em frente a ele um dia e eu vi que ele estava à venda. Eu parei o meu carro ali, em frente a ele e fiz uma oração. Eu falei, olha, meu Deus, se for para ser da sua vontade, um dia me apresentei com uma loja como essa. Não precisa ser essa, me apresentei com uma loja como essa. E todo dia, enquanto eu esperava a ordem, esperava um cliente, eu ficava parado ali no estacionamento. Eu gravava vídeo, tem um vídeo no Instagram que eu gravei e eu falei em frente a essa loja. Eu falei, olha, eu estou aqui, era dia 14 de julho. Eu falei, 14 de julho de 2023. Estou em frente a essa loja vai ser minha. E era sobrinhos que chamava antes, e eu filmando. Vai ser minha. Aí eu parava todo santo dia nessa loja e eu fazia essa oração. Então, isso em julho. Em janeiro de 2024 foi quando eu comprei a loja. E eu fiz um vídeo. Falei, olha, quase um ano depois, tá aqui. Essa loja é minha. E essa loja tinha que ser, porque eu não fiz nenhuma mudança nela. Desde as cores da parede. As paredes, elas são em verde e amarelo. É a cor do Brasil. Era um restaurante mexicano. Por que teria essa cor? Eles não faziam hambúrguer. Eu tinha uma chapa e eu tinha um grill que eu faço. Então, a loja estava montada, ela estava guardada para mim, sabe? E eu sei que foi Deus que guardou esse momento na hora certa. Como que as coisas acontecem, né? Você passou por uma situação difícil, iniciou ali na sua casa, né, onde você está fazendo um sanduíche, fez as suas primeiras vendas, prosseguiu para um estabelecimento. Do estabelecimento, você saiu dele novamente, passou por um momento difícil, depois você retornou, já comprando essa loja para você investir na sua hamburgueria. Hoje, a sua hamburgueria, como que está hoje? Olha, hoje, graças a Deus, a gente está bem consolidado com o público em geral. A gente hoje tem até mais clientes americanos. Eu digo que a gente tem entre 70% e 75% de americanos, de gringos em gerais, da cultura, né? Cada um de um país. E qual é o comportamento deles com lanche? Com lanche desse, um sanduíche desse tamanho. Porque eu vi a foto aqui, ele me mostrou a foto do sanduíche. Eu fico olhando um americano pegando um sanduíche daquele tamanho e falando assim, Pedro. Eu já vi um cliente uma vez comendo igual um cachorro, pegando aqui e fazendo assim. Aí eu cheguei e desculpa, você quer um garfinho, uma faca? Ele, eu quero. Porque eles vêm e não tem como. E realmente, como o hambúrguer é grande, você não tem como você dar uma bocada. É difícil. Não tem como, tem que ir das laterais, tem que ir comendo por dentro. Aí eu falo, aperta e bom. Faz o seu melhor trabalho. Eu pego um garfo, uma faca mesmo, começo de lado. Isso gera uma experiência para eles? Eles saem falando, como que é? Exatamente, eles vêm e falam, olha, eu tive uma experiência muito legal, porque ali tudo é experiência que você fornece para o cliente. Então, desde o momento que você pisa na loja, para o americano é uma experiência nova, da cultura, do ambiente, do atendimento. Sou muito, eu prezo muito pelo bom atendimento. Então, meus colaboradores, eu falo com eles, olha, tem que estar sempre sorrindo, atender bem, explicar o menu, porque o americano ele não conhece. Ele não sabe o que é o milho que vai no hambúrguer. Então, você vê um hambúrguer com milho, com batata palha, você não conhece batata palha, que ela é do Brasil. Sim.
Então, olha, a gente tem que ser paciente e vai explicar. Mostra uma foto, acolhe o cliente, fala, olha, você está com medo? Começa aqui, vai no cheeseburger, que é o mais simples. Sim. Se você não gostar, a gente dá um jeito. Não gostar do milho, a gente te faz outro, tira o milho, a gente dá a opção, coloca o milho ao lado. Mas então, aí ele acaba gostando. Exatamente. Então, muitos que vêm com medo, eu pergunto, você não gosta de milho ou você está com medo? Sim. Se a pessoa não gosta, eu falo, não, aí não tem opção. Lá atrás você já vendeu 40 sanduíches lá num dia que foi sua inauguração. Hoje, você vende os 40 sanduíches? Graças a Deus é mais. Porque os 40 tem que ali, pagar as contas, né? Não fecha ali as contas. Você está com quantos colaboradores hoje? Eu tenho 5 colaboradores hoje. 5 colaboradores. 5 colaboradores. A gente tá crescendo e eu ainda sou também um funcionário, então o próximo passo que eu quero com isso é, assim que o crescimento tiver continuar, né? Eu quero sair um pouco do operacional e ter mais colaboradores para fazer uma função que eu faço. Hoje eu tenho um meu irmão que ele trabalha comigo, então ele tá ali, ele me ajuda no meu braço direito, então eu quero que ele assuma a minha posição ali dentro e eu consiga mais gerir também. Sim. Mas com o tempo. Sei que... Você tem plano de expansão? Tenho. Eu quero muito expandir. Já estou há 5 anos com a empresa e eu sei que é tudo na hora certa, mas eu tenho muitos objetivos. Na Flórida, eu tive lá no início do ano, foi um lugar que me encantou pelo público brasileiro, né? Então, aqui eu tenho muitos clientes de fora, do Texas, San Diego, que é uma cidade aqui pertinho também na Califórnia, recebo muito cliente. Então, é um lugar que me pedem muito. E aqui também tem muitos lugares próximos, muitas cidades próximas, e eu quero muito. É o meu principal foco. Né, Pedro? Ver a sua história realmente é uma coisa que inspira mesmo. Me inspira. Obrigado. Inspira todo empreendedor, né? A gente eu consigo ver a sua história hoje em 3 etapas, né? Você saindo do Uber por causa de uma situação, você fazer um sanduíche, às vezes postar uma foto de um sanduíche ali, somente para mostrar para os amigos, olha só o sanduba que eu estou fazendo aqui, e nisso viralizar, e você vê uma oportunidade nisso, criar um negócio, e depois que você criar esse negócio, isso ir muito bem, isso está tranquilo, porque é algo novo para você. Sim. Até quando você estava fazendo sua casa, logo depois você vai para um estabelecimento, e desse estabelecimento a gente vê você passar por uma situação difícil, a ponto até mesmo de ter que retornar para o Uber. Sim, dar um passo para trás. Dar um passo para trás. E, novamente, olhar aquela oportunidade e falar, não, eu tenho que voltar. E você voltar e fazer as coisas, dar o vira-volta, se formar da forma que é formado. O que todos nós, né, que vemos a sua história, aprendemos nisso? Que tudo é questão de resiliência, tudo é questão, né, de insistência. Que não tem que persistir, tem que avançar. E que os medos, eles vão existir, que as dificuldades, elas vão existir, que para o empreendedor não adianta imaginar ou pensar, eu não vou passar por dificuldade. Todos passam por desafios. Todos independente passam. De onde você esteja. Ele vai ser provado. Ele vai. E o desafio é o que move a gente. Tem gente que acolhe no desafio, fica com medo, fala, não vai dar certo. E tem gente que cresce no desafio. E eu acho que isso é o maior incentivo. Porque se você está tendo desafio, é sinal que você está crescendo. Porque se você não está crescendo, você não vai ter nada novo. Você está ali, está parado e nada está acontecendo. Mas você está arriscando, você está fazendo algo novo, está colocando sua fé, você vai ter desafios, independente do que seja, né? Sempre assim. Sempre assim. E o que vence é exatamente essa motivação, esse propósito de vencer, esse propósito de sobreviver. Sim. Entendeu? Porque você tem que sobreviver, você tem que conquistar. E querendo ou não, você vai haver pessoas que vão depender de você. Assim como hoje depende, né? Imagina você ver funcionários, você ver situação, né? Você falando de dificuldade. Você, no momento que a gente estava batendo papo aqui, você falou que teve um momento que você teve que morar com amigos. Conta um pouco sobre essa parte aí, que você teve que sair de onde você está para você morar com amigos um pouco, para você não ter que pagar aluguel, para você conseguir continuar com o seu negócio. Eu passei por muitas dificuldades nesse tempo que eu estava para fechar e graças a esses amigos meus que o meu sonho continuou vivo. É um casal, a Aurélia e a Thalita, hoje eu sou até padrinho do filho deles que nasceu. Eles
foram um alicerce ali para mim, que eles falaram, olha, eu sei que é o seu sonho, que é uma coisa que você quer, e eu tava com dificuldade, eu não tinha como pagar as coisas. Ou eu pagava a empresa, ou eu pagava meu custo de vida. Sim. E para mim eu sempre coloquei a empresa em primeiro lugar. E eles falaram, olha, mora com a gente, você não precisa pagar o aluguel por 6 meses. Se precisar 1 ano, eles falaram comigo, e ninguém faz isso pelo outro. Ninguém faz isso pelo outro. Principalmente aqui. Então hoje, se o Pedrocas está vivo, eles têm muita parte disso, sabe? Eu sou muito grato. Então eles seguraram a onda para mim. E aí eu consegui colocar as contas no lugar, fui pagando, peguei empréstimo, peguei dinheiro emprestado com meu pai, com meu irmão, com minha mãe, com meu papagaio, com todo mundo que eu podia. E aí eu fui e eu falei, depende de mim, não sei que eu vou trabalhar e eu vou pagar. Então eu sempre acreditei no Pedrocas Burger, sempre acreditei em mim e eu acredito ainda. Tá vendo como que funcionam as coisas, né? O Pedroca Burger não nasceu assim, nasceu de uma motivação que aconteceu, igual ele mesmo falou, ele acredita que as coisas não acontecem por acaso, tem uma motivação espiritual, tem algo que veio na vida dele, parece que o tempo todo Deus está agindo, né? Tá fazendo, foi para Boston, veio para Califórnia, veio com uma motivação, veio para trabalhar de Uber, do Uber, fugindo do frio, começou a fazer os hambúrgueres, os sanduíches, e disso aí, hoje, ele tem o comércio dele, esse estabelecimento, que nós vamos lá provar daqui a pouco, que está fazendo esses sanduíches e, por sinal, assim, é algo fantástico. Ele me mostrou a foto. A foto é realmente cativante. O que eu quero, assim, tirar disso tudo que você trouxe para a gente hoje? O aprendizado disso tudo. Que tudo começa, é claro, tudo é visual. As pessoas, em primeiro ponto, é visual. O visual é que chama a atenção. E o mundo do empreendedor, para ele vender o que ele tem para vender, ele tem que mostrar. Não tem como. Sim. Esse é o primeiro passo. Ele fez exatamente dessa forma, de uma forma assim, não intencional. Ele só quis fazer um vídeo, tipo assim, realmente aquele ditado mesmo, para tirar uma onda. Por exemplo, olha, eu fiz o sanduíche, olha só para você ver meu sanduíche. E todo mundo gostou. E disso surgiu um negócio que nem ele sequer esperava em fazer isso para a vida dele. Mas ele viu a oportunidade. Então, as oportunidades, elas às vezes vão bater na porta e você tem que estar atento para elas. Grandes empreendedores que teve sucesso, que têm sucesso nessa vida, são de empreendedores que aproveitaram a oportunidade no momento exato. A oportunidade veio, bateu na porta, ele pegou e não largou mais. Às vezes não estava nem preparado. Não estava preparado. Foi o meu caso. E não pegou. Esse foi o típico caso de uma oportunidade que não foi desperdiçada. Está aqui. Acredito, Pedro, que você vai ter muitas lanchonetes, você vai ter muitos estabelecimentos aqui nos Estados Unidos, vai gerar experiência para muitas pessoas. Como ele mesmo diz, nós temos uma referência. A referência é o cuidado com o cliente, a cartinha que ele faz ali, o bilhete que ele faz para o cliente quando ele compra para levar para casa, que traz uma estratégia aqui para nós. Vai comprar lá no Pedrocas? Vai lá e fala que é para to go. Pega o bombom, pega o chocolate. Às vezes até, poxa, uma família que vai, tem a filhinha, que a gente tem outra também, que quando a gente tem criancinha, a gente manda brinquedinho. Então a gente tem todo o planejamento. Poxa, se é uma família, tem o brinquedinho para criança, chocolatezinho. Então é uma coisa que, poxa, você está em casa com sua família, então um domingo, vamos comer um hambúrguer? Você pode pensar em qualquer lanche. Talvez a criancinha vai falar, vamos no tio que mandou a cartinha, o brinquedinho. Pedro, com toda essa experiência que é gerada com isso tudo, os clientes, eles voltam? Sim, a gente tem uma taxa de retorno muito alta. Graças a Deus. Hoje eu tenho cliente que foi desde o meu dia 1. Então eu lembro exatamente todos que estavam no meu... Exatamente, tem um casal que eles foram no meu dia 1, eles compraram, ontem até ela fez um pedido online. Ela pede sempre, a filha dela trabalhou comigo, tenho um cliente... E você criou estratégia, um plano de fidelização dos clientes? Sim, a gente tem pontos, né, rewards para acumular ponto. Na compra, quando você compra 10 lanches, você ganha um hambúrguer grátis também. Promoções, a gente faz... Eu comecei agora com esse projeto de enviar promoções para o número das pessoas, um dia específico, sabe? Então, eu não costumava fazer promoção antes, mas era uma falha minha. Hoje eu estou explorando isso mais, estou fazendo, porque a gente tem que ser grato ao cliente. Então, ao mesmo tempo que ele ajuda a gente
a gente tem que ajudar, né? Tem que ter uma forma de ajudar e deixar eles felizes. Impressionante. Isso é maravilhoso, Pedro. Sua história realmente é gratificante. Você é mais Obrigado. um brasileiro de sucesso nos Estados Unidos. É um grande exemplo para todos nós. É um motivo de orgulho, né, para todo brasileiro. Ver um brasileiro como você, sair do Brasil, sair de lá de Belo Horizonte, vir para os Estados Unidos, empreender e ter sucesso, ser resiliente, mostrar que você pode conquistar o seu espaço. Basta você querer. Só depende de você. A oportunidade, ela está aí para todos. Faz quem quer. Exatamente. Você fez e fez o seu mundo girar diferente. Todo mundo pode fazer isso. A diferença está na resiliência e também na força de vontade. Você teve determinação, quase desistiu, mas não desistiu. Sim. Esses são os baques da vida. Isso acontece com qualquer um, em qualquer momento, em qualquer hora. Exatamente. Mas, Pedro, eu quero te parabenizar. Obrigado. Parabenizar pelo sucesso, pelo o empreendimento que você tem, né, por trazer todo esse esforço seu aí e ter continuado. Com certeza, a gente tem, e até hoje já passei muita vontade de desistir. E tem mais, eu acho que o principal também é gratidão, você agradecer, ser grato a cada desafio, cada lugar que você está, que Deus coloca você onde você deve estar. Então, hoje mesmo, eu sou muito grato da loja, tem dia que eu chego ali, eu tenho... Todos os dias eu chego e eu faço a minha oração, eu oro pelos meus clientes, pelos meus colaboradores, pela minha loja, por mim, para que a gente tenha um dia abençoado e um dia bom. Então, tem vezes que eu chego ali, eu olho, eu choro de falar, poxa, eu tenho uma empresa, sabe? Eu tenho uma empresa funcionando nos Estados Unidos, eu tenho colaboradores, eu tenho clientes, eu tenho minha loja. Então, e eu não desisti. Então, eu tive tudo para desistir, assim como... Todo mundo sempre tem todos os desafios que a gente fala, né? Que a gente estava falando agora. É não desistir, é você persistir. E as duas coisas que você tem que levar mesmo é persistência e fé. Parabéns, Pedro. Obrigado. Quero que você olhe para aquela câmera ali, ó, e dá sua mensagem assim, ó. Aquela mensagem mesmo de fazer o que não é empreendedor se tornar empreendedor, que nem você, do nada. Olha, a persistência, que é o que a gente falou muito aqui hoje. É você ter fé no seu propósito e acreditar. Só depende de você, só depende da gente mesmo. Se a gente acredita, a gente faz acontecer. Desafio vai ter o tempo inteiro e a gente tem que saber reagir a eles, porque ou a gente acolhe e recua, ou a gente abraça ele e vai para frente, porque é com isso que a gente cresce e o céu é o limite. A gente tem que ir longe. Isso aí, diretamente da Calçada da Fama, Hollywood, Califórnia. Estamos aqui com o Pedro Carvalho. Pedro, do Pedrocas Hambúrguer. É Pedrocas Hamburgueria. Pedrocas Burger. Isso. Daqui de Los Angeles. Você que, quando vir em Los Angeles, vem cá, bate um tempo lá, tem um tempinho lá no Pedrocas. Vai ser muito interessante você provar desse sanduíche. A história dele, muito bonita, muito linda. Novamente, parabéns, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E para você, meu amigo, está com a gente aqui até agora, te agradeço. Só lembrando que nós temos grandes patrocinadores que estão junto com a gente, tem o Drix Media Group, tem a Georgia Pro Flooring, que é de Atlanta, e Orlando também, a PaisoX, e também o KARV. O KARV que está nos patrocinando nessa viagem, nessa jornada aqui nos Estados Unidos, que a gente fez Orlando a Califórnia. Já estamos visitando, já passamos por mais de 12 estados. E vamos aí seguir com outros estados também no retorno e fazendo imagens impressionantes, vendo culturas, histórias e muitas outras coisas. E você vai poder acompanhar isso em breve junto comigo. Eu te agradeço. Obrigado, Pedro. E você, até a próxima. Obrigado e tchau, tchau. Na Mesa com Deise Pimentel.